E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo e vamos falar sobre a filosofia da meia. Por que isso? Mas antes de começar necessariamente, queria pedir a você que já compartilha, se inscreve no canal, curte, faz comentário se quiser. Todo esse movimento que você faz aí, com apenas um clique, me ajuda muito porque o YouTube, né, entende que esse conteúdo é interessante e manda para mais pessoas. Mas se ninguém se inscreve, se ninguém curte, aí o YouTube entende também que ninguém se interessa e aí não manda para ninguém. Então, me ajude aí, por gentileza. E hoje eu queria falar sobre a filosofia da meia. Por que isso, né? Eu moro no interior da Bahia e eu andando aqui na minha cidade, tem um fato curioso que eu vejo já tem alguns meses na realidade, mas fiquei pensando a respeito essa semana e resolvi gravar esse vídeo, porque eu vejo alguns jovens aí da geração Z, alguns jovens que saem na rua usando chinelo e meia. E aí, a semana passada eu prestei atenção, vi vários assim, e achei um pouco engraçado. Porque quando eu era criança, nós usávamos a meia, né, com chinelo, mas dentro de casa. Eu era criança, tomava aquele banho, minha mãe dava banho, né, e tal. E minha cidade, ela é o interior da Bahia, mas é bastante frio. Então minha mãe tinha esse cuidado de deixar a gente com meia até a gente ir pra cama. Então era algo ali corriqueiro de dentro de casa, mas sair mesmo nós não saíamos. Mas tem esse episódio aí na nossa sociedade, talvez na sua cidade aí também aconteça, dos jovens estarem saindo por aí, indo mesmo assim para resolver alguma coisa, ou mesmo uma festa e tal, com chinelo e usando meia. E aí eu fui buscar na internet algumas informações e descobri que tem muitos artistas e jogadores de futebol que aderiram a essa moda tem tempo, né? Onde eles saem e usam chinelo com meia e acabou que muitos jovens, muitas pessoas viram, acharam interessante e começaram a copiar. E aí eu li um artigo até falando que a geração Z se abraçou essa moda e usam, enquanto a geração milênio, que seria a minha, não se agrada e não usa, não aderiu a essa moda, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que o ser humano ele tem uma tendência muito grande de copiar, de imitar. E aí tem um conceito na filosofia que se chama mímese, que surgiu lá no Platão, né, já muito tempo atrás, o filósofo Platão, ele traz esse conceito de mímese, porque ele elaborou uma teoria onde existe o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo sensível é o que nós vivemos. E nós, nesse mundo sensível, copiamos esse mundo das ideias. O sensível é a mímese. Então, esse conceito sobre mímese é justamente isso. É a cópia. Então, nós vivemos no mundo sensível para Platão. E aqui é a mímese do inteligível para porque o imita. Então, o mundo das ideias é o mundo inteligível. E o mundo sensível é o que nós vivemos. Então, a mímese é a cópia. Nós não vivemos a realidade completa. Existe algo que está no mundo das ideias, mas aqui nós temos apenas cópia. Essa cópia nunca é capaz de se igualar ao original, digamos, a ideia, mas o imita. E aí essa ideia aqui do Platão, eu queria trazer aqui pra gente, nessa perspectiva de que nós vivemos num mundo mimético, um mundo de imitações. Nós temos a tendência, o ser humano, de imitar, de nos agradar em alguma coisa e imitarmos. E por conta disso, o ser humano carrega isso. Lá no século XVI, XIV, XVI, por ali, no período do Renascimento. Desculpem, gente, eu tô assim meio ruim na garganta. O ser humano
na arte, começou a imitar a realidade. Então eles já não queriam pintar, sei lá, coisas abstratas, mas pintava a realidade. Então pintava ali um jarro de frutas, uma mesa, uma paisagem, tentando passar a imitação do real. E hoje nós vivemos e sempre a moda nos alcança. No ano 2000, 2001, por ali, a moda aqui no Brasil era das mulheres usarem calça de cintura baixa. Não sei quem lembra aí. Mas as jovens, as mulheres usavam todas calça baixa. Aí nesse período eu fui morar em Portugal. E lá a moda era usar calça cintura alta, acima do umbigo. E quando eu cheguei eu achava aquilo tão feio. Quando eu cheguei lá, achava assim, nossa, que feio e tal. E eu lá com minhas calças baixas. Mas conforme o tempo foi passando, tive que adquirir roupas. E comecei a usar calça cintura alta, mas ainda achava feio. E aí, há alguns anos atrás aqui no Brasil, a moda de calça cintura alta chegou com toda a força. E hoje nós vemos nas ruas todas as moças, as mulheres, usando calça cintura alta. E hoje eu acho muito bonito. Eu acho que dá certo isso daí. Então veja, aqui são exemplos que eu estou usando para mostrar como nós imitamos uns aos outros. Geralmente, pessoas que a gente gostaria de ser igual, pessoas que nós admiramos, nós temos a tendência maior de imitar. Não é à toa que os jovens imitam muito os jogadores de futebol. O estilo do corte de cabelo, alguma coisa que se faz na sobrancelha, o estilo de roupa, tudo acaba sendo aí o efeito manada. Milhares de pessoas imitando outras menos, né, menor número, mas umas imitando as outras, porque nós temos essa tendência. E aí me faz lembrar de Paulo, o apóstolo. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo sabia, tinha clara concepção e realidade de que nós temos a tendência de imitarmos uns aos outros. Por isso que Paulo fala: olha, eu imito a Cristo. Imitem a Cristo também. Se vocês não conheceram Cristo fisicamente, eu o vi fisicamente, eu recebi dele tudo aquilo que eu ensino, né? Paulo recebeu do próprio Cristo. Então, Paulo se colocou como uma referência. Olhem para mim e me imitem, porque eu imito a Cristo. E essa é uma boa imitação que nós precisamos seguir. Já que nós temos a tendência mesmo de seguir a outras pessoas. E aí tem esse livro aqui do C.S. Lewis, que é um livro muito precioso, Cristianismo Puro e Simples. Ele fala sobre muitas coisas. E o capítulo 7, ele vai falar sobre o divino fingimento. E ele traz essa concepção, essa ideia de que nós precisamos fingir. E aí é um fingimento não hipócrita. Ele também vai explicar sobre isso. Não é um fingimento hipócrita, mas é um fingimento sincero. Aí ele usa até o exemplo aqui, sabe as crianças? A criança, ela é pequena, ela finge ser a mamãe daquele bebê. O menino finge ser o pai. E esse fingimento é sincero e real, até o ponto que ele se torna adulto. Tem como referenciar os pais. Nós precisamos ter esse divino fingimento. De quê? De que nós conhecemos a doutrina, a teologia cristã. Nós passamos por escolas bíblicas dominicais, domingo após domingo. Nós nos reunimos em GAs, em células, em encontros. Nós ouvimos a palavra de Deus muito e lemos a palavra de Deus. Mas e agora para pôr em prática? Como é que isso acontece? Efésios 4, de 22 a 24, vai falar que nós devemos nos despojar do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Nós devemos transformar a nossa mente através da palavra de Deus e nos revestir do novo homem que é feito em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, esse é um fingimento que
C.S. Lewis propõe de que nós precisamos começar a agir como se nós já fôssemos aquilo que nós temos ouvido que nós precisamos ser. Santos, amáveis, cordiais, não vivendo para nós, mas vivendo para o outro, amando o outro como nós amamos a nós mesmos. E todas as ordenanças que você pode pensar aí na palavra de Deus, nós podemos ter esse divino fingimento de agir como se já fôssemos. Porque agindo como se nós já fôssemos, de repente, nós seremos. Não, entendeu? Não é esperar um dia você acordar já uma pessoa amável. Você acordar 100% santo. Você acordar perfeito. Mas é você viver como se fosse, para finalmente o ser. E aí, isso é um belo fingimento. E eu digo, não é com hipocrisia. Há uma diferença quando nós vivemos essa realidade sendo hipócritas, né? Eu já sou. Há uma diferença muito grande. Mas é esse fingimento simples de ser imitador de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. É natural do ser humano imitar. É natural. Nós vemos na moda isso daí. Então é isso, pessoal. Essa pequena reflexão aqui sobre a filosofia da meia. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Desculpa, eu tô meio ruim da garganta, com tosse. Enfim, mas tô melhorando, tô melhorando. Valeu, Deus abençoe sua vida e até a próxima.